Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal. Eu sou o pastor Rogério Lourenço, se você não me conhece. Para quem já me conhece, seja muito bem-vindo também, seja muito bem-vinda. Você também que já acompanha o meu canal. Se você é novo aqui, eu quero convidar você a fazer parte aqui do canal e inscrevendo-se, né? E também acionando o sininho das notificações, porque é muito importante que você acione o sininho das notificações. Se você é novo aqui, o meu canal, ele é um canal de escola bíblica dominical. Nós comentamos toda semana as revistas, as lições das revistas da CPAD na classe dos adultos. Então você é nosso convidado especial também para compartilhar esse conteúdo com alguém para que o nosso canal tenha um alcance maior aí para mais pessoas. Nós vamos estudar hoje a lição de número 4 do primeiro trimestre de 2023, que vai ser estudada em classe no dia 22 de janeiro de 2023. O título da nossa lição é o Ministério Avivado de Jesus. O Ministério Avivado de Jesus. O nosso textuário está em Lucas 4,14, que diz o seguinte: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A verdade prática, o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. É muito importante também que você efetue a leitura bíblica em classe, que está em Lucas 4, do versículo 14 até o 22, que diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Então essa é a leitura bíblica em classe, que é da onde a lição está fundamentada. Vamos agora para uma introdução da lição, né? Então nesta lição, o que nós vamos aprender? O que nós vamos aprender nesta lição? Nós vamos aprender, veremos aqui o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamar a autoridade do Espírito Santo. Então nós vamos ver nesta noite o impacto do ministério do Senhor Jesus na vida das pessoas. Um ministério ungido pelo Espírito Santo, né, cheio do Espírito Santo, o ministério onde Jesus pregou a palavra, onde Jesus anunciou o evangelho, curou os enfermos, ressuscitou mortos e pregou
com ousadia e autoridade o reino dos céus. O primeiro ponto da nossa lição diz o seguinte: Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Então, nesse ponto, nós vamos ver o Espírito Santo na vida de Jesus, no seu nascimento, no seu batismo, na tentação, e também o Espírito Santo no ministério de Jesus. Então, vamos lá para o primeiro subtópico aí, né? Primeiro ponto aí, e já no primeiro subtópico, o Espírito Santo na vida de Jesus. Então nós vamos ver primeiramente a ação do Espírito Santo na vida de Jesus no seu nascimento, né? Quando o anjo Gabriel aparece para Maria e anuncia que ela seria a mãe do Salvador, ela apresenta uma objeção, e na visão de Maria, na visão humana, uma objeção justa, né? Porque Maria, ela era virgem e ainda não havia tido contato com homem, não havia tido relação sexual. Então ela pergunta como que ela seria mãe, sendo que ela não tinha ainda esse contato físico com José. E aí o anjo anuncia como isso aconteceria, né? E como aconteceu, Lucas 1,35, descerá sobre ti, o anjo fala para Maria, o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então ele anuncia, o anjo Gabriel, a unção, a virtude do Espírito Santo vindo sobre Jesus já na sua concepção. Então aí nós já vemos o início da ação do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus. Depois nós vemos no batismo, né? A unção, a função do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo no batismo de Jesus. Nós lemos, vamos ler aqui na Escritura, Mateus capítulo 3, versículo 16, que diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então está aqui o Espírito Santo, quando Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba, em forma corpórea de pomba. Também nós vemos a ação do Espírito Santo na tentação de Jesus, né? Então, do batismo ali, Jesus agora ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. E aqui é muito bom deixar isso bem claro, né? Que quem conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado por Satanás, foi o próprio Espírito. Isso está registrado em Mateus capítulo 4, versículo 1. E pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele teria que passar por aquela tentação e o Espírito Santo, então, agindo na vida dele, o levou, o conduziu para o deserto. Então, nós vimos aqui nesse primeiro subponto o Espírito Santo na vida de Jesus. No segundo subtópico, diz assim, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Então Jesus inicia o seu ministério com cerca de 30 anos, ele inicia o seu ministério terreno, e aqui na leitura bíblica em classe, nós vimos que ele está em Nazaré, né, na sinagoga de Nazaré, num sábado, e ele levanta-se para ler a Escritura. E o trecho que ele leu quando abriu o livro
era o livro do profeta Isaías, que hoje, né, nós entendemos, naquela época não havia capítulo nem versículo, mas hoje nós sabemos que é Isaías 61. E ele começa a ler: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando ele fecha o livro, né? Ele dá o livro, o rolo do profeta Isaías, ao ministro da sinagoga, todos os olhos estão fitos nele, a Bíblia diz. E aí ele vai revelar o seu ministério para os que estão ali na sinagoga. E ele diz assim: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, eu sou o Messias e o Espírito do Senhor está sobre mim. Então nós vemos aí o Espírito Santo no ministério de Jesus. Então ele vai evangelizar, ele vai pregar, ele vai falar aos quebrantados de coração, ele vai falar aos cansados e oprimidos, vai apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, tudo pela unção do Espírito Santo. Logicamente, Jesus nunca deixou de ser Deus, ele é Deus, sempre e sempre será Deus, porém, aqui agora ele está encarnado, Deus homem encarnado, e agora ele está sendo participante da natureza humana também, exceto o pecado, porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e não teve o pecado. Então, mas ele está experimentando a vida terrena, tendo fome, tendo sede, tendo cansaço e sendo ungido pelo Espírito Santo para que ele possa fazer a obra do Senhor. Tá bom? Então esse primeiro ponto, nós vimos aí Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Vimos que o Espírito Santo trabalhou na concepção de Jesus, na tentação de Jesus, no batismo, na tentação e também no ministério de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo trabalhou em toda a vida terrena de Jesus. Ok? A sinopse, o resumo desse ponto diz o seguinte: o Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus. Então ele sempre, desde a concepção até a morte em cruz e a ressurreição, o Espírito Santo trabalhou na vida do Senhor Jesus. Ok? Se você tem alguma pergunta, algum ponto, pode deixar aqui nos comentários, né, que nós vamos interagir aqui com você. Respeitosamente, você pode discordar de alguma coisa que eu falei aqui. Coloca aí que a gente vai conversar numa boa e aprender uns com os outros. Ponto 2, nós vemos aí Jesus e a oração em seu ministério. Nesse ponto nós temos 2 subtópicos: o valor da oração e uma vida de oração. Então, o valor da oração. Jesus, ele viveu uma vida de constante oração. Nós vamos ver aqui, né, no outro ponto, que Jesus viveu uma vida de oração e Jesus, ele fala, né, sobre oração, ele ensina a oração modelo, digamos assim, na oração intitulada a oração do Pai Nosso, né? E ali a oração do Pai Nosso é um modelo para nós orarmos. Então a pessoa avivada, ela começa a oração desta maneira: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ela exalta o nome do Senhor.
venha a nós o teu reino. Então essa pessoa avivada, ela deseja a vinda do reino, seja feita a tua vontade, não a nossa, não a minha. A pessoa avivada busca e deseja a vontade de Deus acima de tudo. Dai-nos o pão de cada dia, a dependência de Deus. Ela confessa os pecados e pede perdão, como ela perdoou, suplica a proteção de Deus e no final ela reconhece que de Deus é o reino, o poder e a glória. Então uma pessoa, um crente avivado, uma irmã avivada, um irmão avivado, um jovem avivado, um adolescente avivado, ele vive uma vida de oração pautada nos princípios da oração modelo, que é a oração intitulada por nós, não por mim, mas pela igreja, de oração do Pai Nosso. O segundo tópico, nós vemos aí uma vida de oração. Então Jesus, eu vou ler aqui somente 2 versículos, mas depois eu vou citar mais alguns, você pode fazer uma pesquisa aí na sua Bíblia. Lucas 6, versículo 13, ou melhor, 12, 13. Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Vai dizer o seguinte: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Olha aí, passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. E eu separei aqui mais alguns versículos, Pelo menos 1, 2, 3, 4 versículos que você pode ler na sua Bíblia. Marcos capítulo 1, versículo 35, vai falar que Jesus orava. Lucas 5, 16, Lucas 9, versículo 28 e 29. Você pode pesquisar aí, fazer uma leitura mais demorada aí na sua Bíblia sobre a vida de oração de Jesus. Você pode fazer uma pesquisa sobre isso mais aprofundada, mas aqui nós vimos que Jesus, ele vivia uma vida de oração. Ele vivia orando. E a pergunta é, sendo Deus, Jesus precisava orar? Sendo Deus, Jesus tinha essa necessidade? Como Deus, a natureza divina em Cristo, nós não podemos esquecer disso, é o que os teólogos chamam de união hipostática, 2 naturezas, humana e divina, em uma pessoa só. Então, as características da natureza divina em Cristo não necessita de oração, mas a natureza humana não são 2 pessoas, 2 naturezas. A natureza divina não precisa de oração, mas a natureza humana, ela necessitava orar. Por isso que Jesus, ele vivia em oração. Ok nesse ponto? Tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Tem algum acréscimo àquilo que eu disse? Deixa aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, estamos aí com 19 minutos de vídeo, de lição, deixa o like aí, porque fortalece muito o canal e o YouTube envia o vídeo para outras pessoas. O resumo, a sinopse aí do ponto 2 diz o seguinte: a oração teve um papel importante no ministério terreno de Jesus. A oração foi importante para Jesus e é importante para as nossas vidas também, ok? Então vamos para o terceiro e último ponto. Terceiro e último ponto: uma vida na unção do Espírito Santo. Esse ponto, ele possui 2 tópicos. O primeiro é a unção do Espírito na vida do obreiro, e o segundo, o Espírito
Santo, né, o Espírito na vida do crente. Primeiro, a unção do Espírito na vida do obreiro. Então, agora falando com os obreiros, né, cooperadores, diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas, né, todos aqueles que trabalham na igreja, né? Eu citei essas funções porque as adotadas biblicamente pela Assembleia de Deus: cooperador, diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor, né? Então, graças a Deus, pela graça do Senhor Jesus, eu passei por todas essas etapas, tá? Até chegar no ministério pastoral, a qual eu estou no momento pela graça e bondade de Deus. Tudo é por misericórdia, né? Nós vamos ler um texto onde os apóstolos, em Atos capítulo 6, eles vão instituir o ofício diaconal, né? O ofício de diácono. Por quê? Porque a igreja cresceu muito, cresceu bastante, e estava havendo uma discórdia entre as viúvas, né? As viúvas. Então estava havendo uma discórdia, está aqui no versículo 1 do capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, algumas viúvas estavam sendo desprezadas e outras beneficiadas. Lembrando que o contexto aqui quer dizer o seguinte: naquela época não havia a previdência social, então viúva não tinha pensão por morte do marido. Então as viúvas, as viúvas cristãs, né, elas eram sustentadas pela igreja. Então houve uma discórdia aí. E aí os 12 apóstolos, o que eles fazem? Eles convocam a multidão e eles mostram o parecer deles. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos escolher 7 varões, 7 homens para cuidar desse negócio, e eles passariam, né, a ser chamados de diáconos. Agora, olha as características dos diáconos, né, desses varões que estavam sendo oficializados como diáconos da igreja. Primeiro, boa reputação. Ele precisava a igreja precisava conhecer ele e ele ter uma boa reputação, não só dentro da igreja, mas também fora. Cheio do Espírito Santo. Então nós vemos aí no ponto a unção do Espírito na vida do obreiro. Então o diácono, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo e também de sabedoria. Agora, fazendo um recorte aqui, porque é o contexto da lição, o diácono precisava ser cheio do Espírito Santo. Porém, essa característica não era somente para os diáconos. Todo obreiro, todo cooperador, todo diácono, todo presbítero, todo evangelista, todo pastor, ele precisa ser cheio do Espírito Santo para ele fazer a obra. Jesus prometeu isso. Ficai, Lucas 24:49, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Atos 1:8 diz: e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tá bom? Então o obreiro precisa ser cheio do Espírito Santo. E no subtópico 2, a unção do Espírito na vida do crente. Então não é só o obreiro que precisa ser cheio do Espírito Santo. Todo crente, todo cristão precisa. Por isso que Paulo, ele diz em Efésios 5:18,
Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E eu quero fazer uma observação, né, do verbo encher aí. O encher aí no grego tem um significado de constância, remete à constância. Não é um enchimento pontual e encheu na segunda e acabou. Quando é batizado com o Espírito Santo, encheu ali, falou em línguas, acabou. Não, o que Paulo está dizendo é que os crentes cristãos, falando de Éfeso, e estendemos para nós, precisa ser cheio constantemente, todos os dias. Nós precisamos orar, buscando a presença do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo na nossa vida. Então esse ponto aqui, o ponto 3, nós vimos aqui, há uma vida na unção do Espírito, a unção sobre os obreiros e a unção sobre o crente, ok? O resumo aí, a sinopse do ponto 3 diz: Jesus teve uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. E Jesus é o nosso maior exemplo, né? Vamos fazer agora uma recapitulação rápida daquilo que nós aprendemos nesta lição. Lá no primeiro ponto, o que nós aprendemos no primeiro ponto? O Jesus e a pessoa do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo em todo o ministério de Jesus, em toda a vida de Jesus, desde a concepção, ele já começou a agir no batismo, na tentação, no ministério de Jesus. O Espírito Santo estava sempre ativo na vida do Mestre Jesus. No ponto 2, nós vimos Jesus e a oração em seu ministério. Vimos aqui o valor da oração e também vimos que Jesus tinha uma vida de oração. Eu citei alguns textos, você pode fazer uma pesquisa melhor de todos os textos onde mostra Jesus orando, você vai se surpreender com o tanto que Jesus orava. Ele vivia uma vida de oração. E por fim nós vimos uma vida na unção do Espírito Santo. O que é unção? Eu não defini aqui, né? Mas agora aproveitando, o que é unção no contexto desta lição? A definição do pastor Elinaldo Renovato de Lima. É uma vida de serviço debaixo da confirmação do Espírito Santo. Então é Deus confirmando a vida ministerial do crente, ok? Vamos agora para a conclusão da nossa lição, que diz o seguinte: nesta lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, e aí ele faz uma pergunta: por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Ok? Então, se Jesus precisou ser ungido pelo Espírito Santo, se ele foi ungido, quanto mais nós. Ok? Nós vamos encerrar por aqui, mas eu quero deixar um convite para você estar comigo na próxima aula, tá? Lição 5, avivamento na vida da igreja. Então nós vamos estar estudando na semana que vem o avivamento na vida da igreja. Você é meu convidado, minha convidada especial. Não perca, vai estar uma bênção a próxima aula, também como todas as 4 que nós já estudamos. Ok? Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.